Então, aqui essa questão vai tratar sobre a Lei 13.022, o Estatuto Geral das Guardas Municipais. Com atenção, vamos ler. De acordo com a Lei 13.022, 2014 e alterações, é reconhecida a representatividade das guardas municipais no 1. Conselho Nacional de Segurança Pública. 2. Conselho Nacional das Guardas Municipais. 3. Conselho Nacional de Justiça. 4. Conselho Nacional de Secretários e Gestores Municipais de Segurança Pública. E aí? Estão corretos quais itens, pessoal? 1, 2, 3 ou 4? Quais deles? Letra A, B, C, D ou E é a alternativa correta. Pessoal, o nosso gabarito aqui consta na letra B, pessoal. Aqui está o nosso gabarito. Letra B, de fato, aqui é o nosso gabarito, já que o Conselho Nacional de Segurança Pública, de acordo com o artigo 20 da Lei 13.022, o Conselho Nacional de Segurança Pública, o Conselho Nacional das Guardas Municipais e o Conselho Nacional de Secretários e Gestores Municipais de Segurança Pública e constam, né, com representação das guardas municipais, exatamente, pessoal, e que está previsto no artigo 20, né. Já o Conselho Nacional aqui de Justiça, pessoal, ele não é mencionado no artigo 20, né, da lei. Então aí está errado, né. O item 3, de fato, o gabarito letra B. Parabéns, você marcou a letra B, que garantiu aqui gabarito nessa questão. Então, nosso resumo para a fixação sempre é importante, né? O artigo 20 da Lei 13.022, ele trata da representatividade, né? Da representatividade das guardas municipais, né? No Conselho Nacional de Segurança Pública, no Conselho Nacional das Guardas Municipais e no Conselho Nacional de Secretários e Gestores Municipais de Segurança Pública. Pessoal, é importante destacar, né, que a representatividade prevista no artigo 20, né, da lei, ela garante a participação, né, institucional em conselhos, né, nacionais, entre outros, enquanto a integração operacional, né, a integração operacional das guardas municipais ocorre em sistemas como o SUSP, né, o famoso SUSP aí, né, que foi aí criado pela Lei 13.675, né, que é o Sistema Único de Segurança Pública, né. E a representatividade, então, está prevista aqui na Lei 13.022, enquanto a integração operacional das guardas municipais aí, no Sistema Único de Segurança Pública está previsto na Lei 13.675. Outra lei importante aí para você ler e reler, porque cai bastante nas provas aí para Guarda Municipal. Maravilha? Então aí está. Parabéns você que marcou a letra B e seguimos. E aqui na segunda questão eu me apresento, eu sou o professor Cid. Se você está se preparando para a Guarda Municipal, já aproveita, deixe seu like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas revisões. E me conta aqui nos comentários para qual Guarda Municipal você está estudando, para qual cidade está acompanhando, de qual cidade você está acompanhando, né, o vídeo. Aqui no canal, é bom lembrar, né, você encontra revisões, questões comentadas e conteúdos aí focados nos assuntos que mais caem nos concursos de Guarda Municipal. Maravilha! Então, aproveita aí para explorar os vídeos já publicados e fortalecer ainda mais aí a sua preparação. Maravilha? Então vamos continuar aqui com a segunda questão. Então aqui vamos à questão da Fundatec, sobre a integração dos órgãos que fazem parte do Sistema Único de Segurança Pública, assinar a alternativa correta. Então, vamos aqui então sobre a integração dos órgãos, né, que fazem parte do SUSP. Letra A, o compartilhamento da informações será feito preferencialmente por meio físico. Errada, né? Nos termos do artigo 10, parágrafo 4º da Lei 13.675, né, o compartilhamento de informações será feito preferencialmente por meio eletrônico. Então, está errado aqui, né? Letra B, as operações combinadas, planejadas e desencadeadas em equipe não poderão ser ostensivas. Também errado, né? As operações combinadas podem ser sim, ostensivas, né, pessoal? Aí, de acordo com o artigo 10º, né, parágrafo 2º, dispõe, né, que as operações poderão ser ostensivas, investigativas, né, de inteligência ou mesmo mistas, né? Letra C, as operações combinadas, planejadas e desencadeadas em equipe poderão contar com a participação de outros órgãos do sistema federal, estadual, distrital ou municipal, necessariamente vinculados diretamente aos órgãos de segurança pública e defesa social. Pessoal, aqui a banca, né, incluiu aqui incorretamente a palavra necessariamente aqui, né, para tornar a alternativa incorreta, né. A lei prevê que as operações podem contar com a participação de outros órgãos, né, do sistema federal, estadual, distrital, municipal, mas não necessariamente, né, vinculados diretamente aos órgãos de segurança pública e defesa social. Então, está errado. Letra D, o intercâmbio de conhecimentos técnicos e científicos para a qualificação de profissionais de segurança pública e defesa social, para dar-se-á pela reciprocidade na abertura de vagas nos cursos de especialização, aperfeiçoamento e estudos estratégicos, respeitadas as particularidades e o regime jurídico de cada instituição, e observada sempre a matriz curricular nacional. Pessoal, também está errado, né? A primeira parte assertiva está correta, né? Mas a expressão final aí está errada, né? A lei estabelece que a matriz curricular nacional será observada sempre que possível, né? E não sempre, né? Então aí está errado, né? Essa pequena alteração torna a alternativa incorreta.
Então, ficou apenas a nossa letra E de Escócia aqui, né? Vamos lá. Entre as formas de integração dos órgãos do Sistema Único de Segurança Pública estão estratégias comuns para atuação na prevenção e no controle qualificado de infrações penais. Aqui sim, né, pessoal? Aqui está o nosso gabarito. Parabéns aqui se você marcou a letra E, pessoal. De fato, né? Entre as formas de integração dos órgãos do SUSP, né, estão a elaboração de estratégias comuns para a atuação na prevenção e no controle qualificado das infrações penais, né? Fortalecendo aí a cooperação entre os diversos órgãos de segurança pública. Perfeito, pessoal? Essa integração é um dos pilares aí da Lei 13.675, né? Então, perfeito, pessoal. Letra E é o nosso gabarito. Parabéns, você marcou. Pessoal, resumo para fixação, né? O SUSP é a integração entre órgãos de segurança pública, né, pessoal? Existe essa integração aí, busca, né, essa atuação coordenada, sistêmica e harmônica, né, entre os integrantes do SUSP, né? Com compartilhamento de informações como visto, preferencialmente eletrônico. Operações combinadas, né, pessoal? Podem ser ostensivas e investigativas, de inteligência ou mistas, né, pessoal? Estratégias comuns, né? Prevenção e controle qualificado das infrações penais, perfeito? Pessoal, um ponto extra aqui, né, muito cobrado em concurso, é que os integrantes do SUSP devem atuar de forma cooperativa, sistêmica e harmônica, né? Essas três palavras aparecem diversas vezes, né, na Lei 13.675, né? E resumem a lógica do funcionamento do sistema. Maravilha? Pessoal, né? Releiam essa lei aqui, que é muito cobrado aí, e com frequência nas provas aí, né? Normalmente é a letra da lei, né? Mas, então, aí não deixe de ler a própria letra da lei. Perfeito, pessoal? Então, vamos seguindo. Aqui para a nossa terceira questão, mas antes de continuar, eu gostaria de convidar você a conhecer a nossa apostila de conhecimentos específicos para a Guarda Municipal. É um material preparado com muito cuidado, reunindo os principais assuntos cobrados nos concursos de GM, com foco naquilo que realmente costuma aparecer nas provas. Vou deixar o link aqui abaixo, na descrição do vídeo, para que você possa conhecer o nosso material. Agora vamos voltar aqui às questões. Então aqui é uma questão sobre o Código de Trânsito Brasileiro. Vamos lá. Sobre o que prevê o CTB, para os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito, e as ambulâncias, analise as afirmativas abaixo. Então, que são 3 afirmativas. Vamos identificar quais elas estão corretas e depois vamos marcar aqui a alternativa que corresponda, né, ao que está correto. Item 1. Gozam sempre de livre circulação e estacionamento e parada, desde que devidamente identificados por dispositivos regulamentares. Que está incorreto, né? A afirmativa aqui erra, na verdade, ao afirmar que esses veículos aí gozariam sempre de livre circulação, estacionamento e parada. Na verdade, nos termos do artigo 29, inciso 7º do CTB, essa prerrogativa existe apenas quando estiverem em serviço de urgência, de policiamento ostensivo ou de prestação de ordem pública, né? Observada aí as exigências legais. Então, está incorreta aqui. Incorreta aqui essa afirmativa. Passamos à seguinte. O uso de dispositivos de alarme sonoro e de iluminação vermelha intermitente só poderá ocorrer quando da efetiva prestação de serviço de urgência. Aqui sim, né, pessoal? Aqui está correto aqui. O que está aqui, né, nessa segunda afirmativa. Conforme o artigo 29, inciso 7º, letra B do CTB, estabelece que o uso de dispositivos de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente aí somente poderá ocorrer quando houver efetiva prestação de serviço de urgência, né, pessoal? Então aqui está certo, né? Item 3. A prioridade de passagem na via e no cruzamento de veículos destinados a socorro deverá se dar com velocidade reduzida e com os devidos cuidados de segurança obedecidos às demais normas do CTB. Correto, né? Correto, né? O CTB determina que a prioridade de passagem desses veículos deve ocorrer com velocidade reduzida e com os devidos cuidados de segurança, né? Justamente para evitar acidentes aí durante o deslocamento emergencial. Então aqui está correto, né? Então, como temos aqui incorreto, correto, né, pessoal? Temos correto, né? Apenas o 2 e o 3 aqui. Os itens 2 e 3 apenas. Então, aqui é Dinamarca, pessoal. Não tem outro, né? Gabarito aqui, né? Gabarito, letra D. Perfeito? Então, aqui para resumo para fixação, né, pessoal? O artigo 29, inciso 7º do CTB, disciplina, né, os veículos de emergência. Serviço de urgência, né, pessoal? Requisito para a utilização das prerrogativas especiais, né? O alarme sonoro e luz vermelha intermitente, né, o uso somente em serviço de urgência, né? Prioridade de passagem exige velocidade reduzida, né, pessoal? E cuidados de segurança aí, né? Feito? Importante, né? É bom lembrar, né, pessoal, os veículos de emergência possuem prioridade de trânsito, mas não possuem, então, aí, liberdade absoluta de circulação, né? Mesmo em ocorrência urgente, seus condutores, né, continuam sujeitos ao dever de agir com prudência, segurança e responsabilidade, evitando aí colocar terceiros em risco, aí, que é importante, né? Não adianta aí o pessoal que dirige ambulância, né, ou que esteja em situação de urgência, aí, acabar indo, né, além do devido cuidado e acabar aí
ocasionando ferimentos desnecessários ou prejuízo à saúde das pessoas de terceiros. Perfeito? Bom, aí está. Parabéns aqui, marcou. Letra D e gabaritou. Seguimos. Vamos aqui então uma questão da Fundatec aqui sobre a lei de improbidade administrativa. Então são atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito, né? Exceto. Então aqui, na verdade, a questão é que identifiquemos, né, uma alternativa que apresenta aí uma situação, né, que não seja enriquecimento ilícito, né? Não seja improbidade administrativa que importe em enriquecimento ilícito, já que aqui diz exceto, né? Vamos lá. Vamos então aqui. Pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos direto, né? A alternativa aqui que corresponda a que não seja, né? Enriquecimento ilícito, de acordo com a Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 8429/92. Maravilha? Pessoal, o nosso gabarito aqui, então, é a letra B. Revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado. Aqui está, pessoal. Aqui está o nosso gabarito, letra B aqui de Brasil. Corretamente, né, pessoal? Aqui, pessoal, então, né, a conduta aqui de revelar fato, circunstância sigilosa, né, de que tenha conhecimento em razão do cargo, não está enquadrada entre os atos de enriquecimento ilícito que está no artigo 9º, né, pessoal? Na verdade, aqui se trata de um ato, sim, de improbidade administrativa, mas que atenta contra os princípios da administração pública aí previsto no artigo 11 da Lei 8429, né, pessoal? A principal diferença, né, é que a norma aqui não exige, né, a obtenção de vantagem econômica pelo agente, né, que é o elemento característico do enriquecimento ilícito, apenas aí basta aí fazer a revelação, no caso aqui do fato ou circunstância, né, que deva permanecer em segredo, né, e aí seria um ato aqui atentatório, né, aos princípios da administração pública. Então, gabarito aqui, letra B. Os demais, pessoal, todos aqui, né, todos os outros aqui, eles aí decorrem, né, são classificados aí com uma improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito. Até vale para estudar aí, pessoal, você ler ali, né, que estão aí no artigo 9º da Lei de Improbidade Administrativa. Essa lei, pessoal, né, é muito frequente aí nas provas para a GM, né, e cobrado com bastante frequência nas provas de concurso. Então aí se atentem, leiam e releem, porque é uma lei aí, né, complexa, né, tão fácil de se compreender, né, por isso aí tem ótimos e excelentes materiais. Para ver então o resumo para fixação, né, a Lei 8429/92, aí o artigo 9º, dispõe sobre os atos que geram enriquecimento ilícito, né, o elemento aí comum nas hipóteses do artigo 9º aqui, né, é a vantagem econômica. O artigo 11, né, então dispõe sobre os atos que atentam contra os princípios da administração, que foi ali elencado na letra B, e a revelação da informação sigilosa aí, né, ele pode configurar então violação de princípios administrativos. Pessoal, aqui temos, né, uma importante mudança na lei, após a lei 14.230, que alterou a lei 8429, a regra geral da improbidade administrativa passou, né, a exigir o dolo, né, pessoal? O dolo aqui, né, que é a vontade consciente de praticar o ato ilícito. E a mera culpa, né, pessoal, em regra aí, não é mais suficiente para caracterizar improbidade administrativa. Portanto, aí, né, pessoal, após essa lei aqui, o que vale mesmo é o dolo. Maravilha? Então, aí está. Parabéns. Aqui marcou a letra B e garantiu sucesso. Seguimos. Vem comigo aqui responder assim. A respeito das exposições gerais dos crimes praticados contra a liberdade sexual, apenas não se pode afirmar. Letra A, a pena é aumentada de metade a 2/3 se o crime resulta gravidez. Pessoal, aqui está certo, né? Conforme está previsto nas disposições gerais dos crimes praticados contra a dignidade sexual, né? O que inclui aqui a liberdade sexual. Então, conforme está previsto no CP, aqui podemos descartar, né, pessoal? Aqui a questão quer que algo que não apareça, né? Que não esteja conforme as disposições gerais aí na parte contra a liberdade sexual, ou melhor, né, contra a dignidade sexual. Letra B. Os processos em que se apuram crimes praticados contra a liberdade sexual ocorrerão em segredo de justiça. Também está certo, né, pessoal? Isso está previsto sim no CP. Letra C. A pena é aumentada de 1/3 a 2/3 se a vítima é idosa ou pessoa com deficiência. Até aqui está certo, pessoal, né? Até aqui poderíamos descartar. No entanto, tem essa parte final aqui que não está previsto no CP, aqui dizendo que é possível, né, e seria, né, que a pena seria aumentada de 1/3 a 2/3, né, se a vítima é pessoa idosa ou pessoa com deficiência, e possível reconhecer com essa característica. Isso aqui não está especificado no CP. Portanto, pessoal, como tem algo que está além da lei aqui, né, podemos considerar aqui como errado, né, pessoal? A lei deve ser taxativa. Então,
não pode haver aí considerações além aí do que se está previsto na lei. Perfeito, pessoal? Então aí, o gabarito é a letra C. Gabarito é a letra C, já que isso aqui não está previsto no CP. As demais estão previstas, né, pessoal? O réu condenado passará a ser monitorado por dispositivo eletrônico e a pena é aumentada de 1/3 a 2/3, né, se o agente transmite a doença sexualmente transmissível de que sabe ou deveria saber, né, ser portador. Portanto, aqui descartamos. O gabarito não pode ser outro senão a letra C mesmo, né, pessoal? Aqui, então, nosso resumo para a fixação dispõe que o artigo 234-A, né, dispõe sobre os casos de aumento de pena, né, nos casos de crimes contra a dignidade sexual, o que, né, inclui crimes contra a liberdade sexual. Caso resulte gravidez da vítima, né, aumento de metade a 2/3. Doença, se ocorrer, né, a transmissão de doença sexualmente transmissível, o aumento, né, pessoal, é de 1/3 a 2/3. Isso, né, se o autor sabia ou deveria saber, né, de que é portador. O artigo 234-B, né, diz também que esses processos tramitarão em segredo de justiça. É bom lembrar, né, que a lei 15.035 de 2024 trouxe importante inovação ao prever que o monitoramento eletrônico, né, do condenado será feito por monitoramento eletrônico, né, pessoal? Quando ocorrer, né, crime contra a dignidade sexual, né, que é os crimes ali que estão no título, né, pessoal, no qual se inclui também, né, o crime contra a liberdade sexual. Então, os crimes contra a dignidade sexual aí, caso a pessoa seja condenada, aí haverá o monitoramento eletrônico. Perfeito, pessoal? De uma forma tal, de forma a reforçar, né, a proteção da vítima e a prevenção de novas infrações. Maravilha, então, parabéns a que marcou a letra C, Gabriel. Seguimos. Aqui, então, vamos lá a questão. As cláusulas pétreas previstas no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal, não podem ser abolidas por emenda constitucional. A assinale alternativa aqui não constitui cláusula pétrea. Então, aqui, né, pessoal, uma questão envolvendo aqui a Constituição, né? Ela quer que identifiquemos aqui qual das afirmativas abaixo aqui não é uma cláusula pétrea, né, pessoal? Ou seja, que não pode ser abolida por emenda constitucional. Perfeito? Bom, letra A, forma de governo. Letra B, separação dos poderes. Letra C, forma federativa de Estado. Letra D, voto direto, secreto, universal e periódico. Pessoal, o nosso gabarito aqui é a letra A, pessoal. Todas as demais, né, alternativas são, sim, cláusulas pétreas. Aqui, pessoal, a letra A dispõe, né, a forma de Estado. Mas essa alternativa, né, pessoal, que diz aqui forma de governo, não está prevista entre as cláusulas pétreas, né, do artigo 60, artigo 4º da Constituição Federal. No Brasil, a forma de governo é a república, e ela não aparece no rol das limitações materiais expressas ao poder de reforma constitucional. Por isso, em tese, poderia ser objeto de reforma constitucional. Perfeito, pessoal? Que o Estado talvez tenha a questão que queira ter confundido, né, pessoal? É que a Constituição protege como cláusula pétrea a forma federativa de Estado, né, pessoal? E não a forma de governo. Perfeito, pessoal? As demais estão, como mencionei, né, pessoal, são cláusulas pétreas, e como a questão quer que identifiquemos aqui, a alternativa aqui não constitui cláusula pétrea, só pode ser a letra A. Perfeito? Então, aqui, cláusulas pétreas, né, limites ao poder de reforma, né, pessoal? Por emenda constitucional. Forma federativa de Estado, né? A cláusula pétrea, sim, né? Mas não a forma de governo, né? Mas forma federativa de Estado, sim. Separação dos poderes é protegida pela CF, né? E a República aí, então, não é cláusula pétrea expressa, né, pessoal, na Constituição. E os direitos e garantias individuais também, né? Cláusulas pétreas, né, pessoal? Inclusive os direitos fundamentais que não estão apenas no artigo 5º da Constituição. Então, pessoal, é bom lembrar, né, pessoal, que existem aí cláusulas pétreas que não estão diretamente aí apenas expressas no artigo 5º, mas estão em outros artigos, né, ao longo da Constituição, aí, né, pessoal? Onde existem aí menções a direitos e garantias individuais, mesmo que aí, muitas vezes de forma indiretamente, conforme já entendeu o STF. Perfeito, pessoal? Então aí está. Parabéns a quem marcou a letra A e garantiu sucesso nessa questão. Aqui, então, diz assim: em relação às leis delegadas e às leis complementares previstas na Constituição Federal, assinale a alternativa correta. Então, aqui, pessoal, uma questão sobre a Constituição Federal aí, em relação às leis delegadas e leis complementares. Letra A. As leis delegadas podem tratar de direitos individuais e políticos desde que autorizadas por resolução do Senado Federal. Isso está errado, né, pessoal? Isso está errado aqui. A Constituição, na verdade, proíbe expressamente a delegação legislativa sobre determinadas matérias, entre elas direitos individuais, políticos, eleitorais. Bom, errado. Letra B, a resolução que delega a competência ao presidente da República pode autorizar a apreciação do projeto pelo Congresso, mas vedada qualquer emenda. Pessoal, aqui está certo. Nosso gabarito aqui, pode anotar. Gabarito aqui, letra B de Brasil. De fato, né, conforme o artigo 68, parágrafo 3º da CF,
A resolução que delega, né, competência ao presidente da República pode sim determinar que o projeto seja apreciado pelo Congresso Nacional. Nessa hipótese, né, a votação será única, sendo vedada qualquer emenda parlamentar. Então está correto aqui o que está na letra B. Letra C, então a D e E estão erradas, né? Aqui diz que a delegação legislativa ao presidente da República ocorre por decreto presidencial, com possibilidade de emendas parlamentares posteriores. Pessoal, a delegação legislativa, né, não ocorre por decreto presidencial. A presidente solicita a delegação, mas quem concede é o Congresso Nacional, né, por meio de resolução, né, pessoal? Definindo aí os limites e condições para o exercício da competência. Errado, então, né? Letra D aqui dispõe que as leis complementares são aprovadas pelo mesmo quórum de maioria simples exigido para as leis ordinárias. Pessoal, as leis complementares, né, exigem maioria absoluta, guarde bem esse termo, né, maioria absoluta para leis complementares, né, para se ter aprovação, né, conforme o artigo 69 da Constituição. Já as leis ordinárias, né, pessoal, que são aprovadas aí em regra por maioria simples. Então isso é evidentemente errado. Letra E, matérias orçamentárias podem ser incluídas em lei delegada se houver prévia consulta às comissões permanentes do Congresso. Pessoal, errado, né? As matérias orçamentárias não podem ser objeto de lei delegada também, né? Então, descartamos a letra E. Resumo aqui, né, pessoal? Lei delegada é elaborado pelo presidente da República mediante delegação do Congresso Nacional, né? Leis complementares exigem maioria absoluta e matérias vedadas aí para as leis delegadas, né? Entre elas, né, direitos políticos, individuais, orçamento, também sobre a organização do Poder Judiciário, Ministério Público, né, pessoal? Entre outros pontos aí também, como cidadania e nacionalidade, entre outros aí. Maravilha? Bom, pessoal, a lei delegada, né, depende de autorização prévia do Congresso Nacional, enquanto medida provisória, né, pessoal, é editada diretamente pelo presidente da República, né? É bom saber a distinção, né, entre lei delegada, lei provisória, lei complementar, né? Mas a lei provisória é editada diretamente pelo presidente da República, né, em caso de relevância e urgência, aí, produzindo os efeitos imediatos, né? Quando o presidente aí tem aí relevância e urgência em determinada matéria, né, ele pode aí editar medida provisória. Claro que também tem alguns temas aí que são vedados, né, a edição de medida provisória para tratá-los. Bom, aí está. Seguimos. Vamos aqui, então, uma questão sobre segurança pública. Aqui vamos ao enunciado. Considerando as noções de segurança pública, analise as proposições a seguir e assinale a alternativa correta. Então, são duas proposições aqui, né, pessoal? Item 1 e 2. Item 1. A segurança se contrapõe à liberdade, sendo condição para o seu exercício, porque, em uma sociedade que exerce a democracia plena, a segurança pública garante a proteção dos direitos individuais e é responsável por assegurar o pleno exercício da cidadania. Então, pessoal, uma questão aqui também que envolve lógica, né? Apenas 1 é verdadeira? Apenas a 2 é verdadeira? Se 1 e 2 são verdadeiras e 2 é justificativa correta de 1, 1 e 2 são verdadeiras, mas 2 não justifica a correta de 1, né? Não é justificativa correta de 1. E 1 e 2 são falsas. Pessoal, qual o gabarito aí? Bom, aqui, pessoal, item 1. A afirmativa é falsa, né? A afirmativa está incorreta porque a segurança pública aí não se contrapõe à liberdade. Então, está correta, né, pessoal? Na verdade, é falsa, né? E a 2 aqui, pessoal, a 2 é verdadeira, né? A afirmativa está correta, né, pessoal? Em uma democracia, a segurança pública aí possui, sim, né, função de garantir aí proteção das pessoas, preservação da ordem pública, proteção dos direitos fundamentais e pleno exercício da cidadania, né, pessoal? Maravilha? Então aqui é verdadeira, né? A primeira é falsa, a segunda é verdadeira. Então, pessoal, como apenas a 2 é verdadeira, o nosso gabarito não pode ser outro, senão aqui a letra B aqui de Brasil. Maravilha, pessoal? Ponto importante aí, se você marcou aí a letra B, você gabaritou a questão. Então aqui nosso resumo para fixação. Dispõe, então, a segurança pública, né? Ela tem a proteção da ordem pública, né? Por finalidade. A democracia aí, pessoal, é a garantia de direitos fundamentais, né? Na democracia se garante os direitos fundamentais. A liberdade e a segurança, aí, pessoal, são conceitos complementares, né? Não opostos, né? Como o enunciado ali teria dito aqui na letra A, no item 1 aqui, né, pessoal? A segurança não se contrapõe à liberdade, são termos complementares, né? E o artigo 144, né, da Constituição Federal, inclusive, diz que o dever do Estado é direito de todos, é da segurança pública, né, pessoal? A segurança pública é dever do Estado, é direito de todos. Maravilha? E o ponto extra dispõe aqui, pessoal, em um Estado democrático de direito, como o Brasil, né, a atuação da segurança pública deve respeitar princípios como legalidade, dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais, entre outros importantíssimos aí, né, para a manutenção do nosso Estado democrático de direito. Maravilha? Então aí está. Parabéns, aqui marcou a letra B e garantiu aqui sucesso em nossa questão. Vamos seguir. Aqui então, vamos à questão aqui da alegatos.
Analise as seguintes afirmações sobre os princípios e regras do direito administrativo, direito administrativo brasileiro. Então aí, vamos lá. São 3 afirmativas, vamos verificar quais são corretas. Aqui diz: o poder de polícia da administração pública permite a restrição de direitos individuais em prol do interesse coletivo, mas sua aplicação em excesso ou com desvio de finalidade pode caracterizar abuso de poder passivo de controle judicial. Correto, né? O poder de polícia permite a administração pública, né? Restringe ou condiciona direitos individuais em benefício do interesse público, né? Mas essa atuação aí possui limites legais, né? Perfeito? Então aí está correto. Correto, né? Item 2. Um ato administrativo praticado por um agente incompetente, mas cujo conteúdo é lícito e objeto possível, pode ser convalidado pela autoridade competente, produzindo efeitos retroativos, né? Ou seja, ex tunc, né? Desde que não gere prejuízos a terceiros. Também está correto, né? É regra o vício de competência sanável, desde que não se trate de competência exclusiva, né? Nessas situações, a autoridade competente, né, pode promover a convalidação do ato, né, corrigindo o defeito e produzindo efeitos retroativos, ou seja, efeitos ex tunc, né, desde que não haja lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros. Tem 3, o princípio da publicidade impõe que todos os atos da administração sejam divulgados em diário oficial, sem exceção, para garantir a transparência e o controle social, sendo nulo qualquer ato que não cumpra tal formalidade, que está incorreto. O princípio da publicidade não exige que todos os atos administrativos sejam publicados em diário oficial, né? Na verdade, né, existem exceções constitucionais e legais relacionadas à segurança da sociedade, né? Segurança do Estado, sigilo fiscal, bancário, investigações e proteção da intimidade das pessoas. Portanto, né, a afirmação é que exagera ao dizer que todos os dados devem ser publicados, né, sem exceção. Então, está incorreto, né? Assim, temos o nosso gabarito aqui, né, pessoal? Então, a nossa letra B aqui, né? Já que temos correto aqui, né? Correto. Apenas o que está no item 1 e 2. Então aqui, letra B de Bolívia, né, pessoal? Maravilha? Então, vamos para o resumo para a fixação, né? Poder de polícia restringe direitos em favor do interesse coletivo. Abuso de poder, né, pessoal? É excesso de poder ou desvio de finalidade. Abuso de poder se divide em excesso de poder ou desvio de finalidade. São institutos importantes aí para você decorar, porque isso também cai com frequência nas questões. Convalidação, né, pessoal? Corrige vícios sanáveis, né, com efeitos retroativos, né, ex tunc. Publicidade, regra geral, mas admite exceções legais e condicionais. Pessoal, e nem todo vício, né, de um ato administrativo pode ser convalidado. Os vícios relacionados à finalidade, ao motivo, né, e ao objeto ilícito, normalmente são considerados insanáveis, né, levando à anulação, na verdade, né, do ato administrativo. Então, aí vícios relacionados à finalidade, motivo e objeto ilícito, aí, normalmente aí são considerados insanáveis, né, levando à anulação do ato administrativo. Então, esse tá. Parabéns aqui, marcou a letra B e garante o sucesso aqui na questão. Seguimos. E aqui estamos indo para a nossa última questão desse simulado. Espero que todos tenham aproveitado ao máximo. Agradeço de coração a todas as pessoas que deixaram seu like no vídeo, se inscreveram no canal, e especialmente as pessoas que adquiriram os nossos materiais. Maravilha? Então, vamos aqui à nossa última questão e sucesso para todos vocês. Aqui é uma questão, na verdade, que vai tratar sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais. Vamos lá, a leitura aqui. O funcionamento das guardas municipais será acompanhado por órgãos de controle. Importante, né? Sobre esse tema, assinale a alternativa correta. Então aqui, pessoal, letra A. O controle interno é exercido pela ouvidoria, que é o órgão independente em relação à direção da respectiva guarda. Errado. O controle interno é exercido pela corregedoria, enquanto a ouvidoria exerce o controle externo. Perfeito, pessoal? Então aqui está dizendo, né, que o controle interno é exercido pela ouvidoria, mas na verdade, né, o controle externo, né, que é exercido pela ouvidoria. Então, descartamos aqui, né, a letra A. Letra B, os órgãos de controle serão criados a cada caso, mediante portaria do chefe do executivo com atribuições específicas de auditoria. Na verdade, os órgãos de controle não são criados para cada caso, né, por simples portaria. O artigo 13º, né, 13, da Lei 13.022, é importante ler, né, determina a existência de órgãos próprios, permanentes e autônomos para exercer essas funções. Então, pessoal, não deixe de ler esse artigo 3º da Lei 13.022 aí, que sempre aí é recorrente nas questões. C. O Poder Executivo Municipal poderá criar órgão colegiado para exercer o controle social das atividades de segurança do município. Aqui está o nosso gabarito, pessoal. Certeiro aqui, né? Gabaritou aqui, que marcou a letra C. Correto, né? Então, de acordo com o artigo 3º, parágrafo 1º, né, da Lei 13.022, o Poder Executivo Municipal poderá, sim, criar órgão colegiado para exercer o controle social, né, das atividades de segurança do município. Isso é correto.
Letra D, os corregedores e ouvidores terão mandato de 2 anos e poderão perdê-lo, né, mediante decisão da maioria simples da Câmara Municipal. Na verdade, a lei não fixa mandato de 2 anos, né, para corregedores e ouvidores, né, pessoal? Na verdade, o artigo 13, parágrafo 2º, prevê que a perda do mandato dependerá da decisão da maioria absoluta da Câmara Municipal, né, fundada em razão relevante e específica prevista em lei municipal. Não, é maioria simples também, tá errado. Letra E, o controle externo é exercido pela corregedoria em todas as guardas municipais para apurar as infrações disciplinares atribuídas aos integrantes do seu quadro. Na verdade, está invertido aqui, né, pessoal? A corregedoria exerce o controle interno e apura infrações administrativas, né? Aliás, infrações disciplinares. Já a ouvidoria é quem exerce o controle externo, como já mencionado, né? Então está errado, né? Gabarito letra C. Aqui então, pessoal, para fixação, a corregedoria exerce o controle interno, corregedoria é o controle interno, ouvidoria é o controle externo, né? O artigo 3º, né, 13º da lei 13.022, disciplina os órgãos de controle. Já mencionei, né, pessoal? Vale ler aí esse artigo, né? Como toda lei, né? Mas tem alguns artigos aí que vale ler e reler com mais atenção. Órgão colegiado, né, ele pode ser, sim, o controle social da segurança municipal. Ponto extra aqui, finalmente, né, pessoal, a ouvidoria, então, deve ser independente em relação à direção da Guarda Municipal, justamente por ser o controle externo, né, recebendo, então, reclamações, denúncias, sugestões e elogios sobre a atuação dos guardas, né, e dos dirigentes da instituição, fortalecendo a transparência e o controle social. Maravilha? Então, obrigado aí, né, pessoal? Se você marcou a letra C aqui e está atento aqui às nossas questões e aos seus próprios estudos. Maravilha? Então, obrigado por terem me acompanhado até aqui. Continue estudando com ótimos, excelentes materiais. Continue a intensidade de vocês. Não percam a fé. Continue estudando, pessoal, que o sucesso de vocês é logo ali e vão acabar comemorando. Eu sei disso. Então, continue estudando bastante. Nos vemos por aí. Até a próxima e fiquem todos com Deus.